nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal. Principalmente quando se trata de igreja. A palavra eclesiologia fala a respeito do estudo da igreja, da palavra em relação à igreja. E nós estamos aqui, irmãos, aleluia, não como um clube social. Nós não estamos aqui para se reunir, aleluia, para bater papo, para ver a roupa do irmão, mas nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente possa se unir como igreja e como corpo, um pelos outros, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o Senhor, quando me deu essa palavra, irmãos, aleluia, o Senhor, Ele tem uma preocupação com a sua igreja e um zelo para manter a chama viva. E eu, obrigado, irmão, Deus abençoe. E eu fiquei assim, pasmo de ver o pastor Carlos Alberto de novo, porque como Deus usa esse homem para confirmar a palavra. Ele falou o hino da harpa, o 24, né? Do Pentecoste. E aí ele falou da pessoa que busca, do que não busca. E eu falei, Jesus, maravilhoso. Aí ela pegou e louvou ali também. E a irmã trouxe uma palavra. Então, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro, aleluia, de Levíticos, capítulo 6. Aleluia, livro de Levíticos, né? Glória a Deus, aleluia. Capítulo 6. Amém? Os irmãos acharam aí, não? Se você puder ficar de pé em reverência à palavra, eu agradeço. Amém? Levíticos capítulo 6, versículo 12 em diante. O tema da minha mensagem é um tema interessante. Cuidado com o leão. Vamos tomar cuidado com o leão, irmão. E não é o leão da tribo de Judá. Porém, o leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. Levíticos capítulo 6. Os irmãos acharam? Versículo 8 em diante diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, e toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho nobre, e a sua carne levantará cinza quando houver o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá das suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gordura de ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Soberano e eterno Deus, eis aqui a tua palavra que é santa, que é poderosa, meu Pai amado. Nós estamos aqui para te exaltar, para te glorificar, para te engrandecer nessa noite, meu Pai. Que tu venhas abençoar a vida dos teus filhos, meu Pai, que saíram dos seus lares para buscar a tua face. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui edificados com a tua palavra, porque a tua palavra diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E nessa noite, meu Pai, nós possamos sair daqui abençoados. É o que nós pedimos pelo poder que é no sangue de Jesus. Que nessa noite, meu Pai, toda cegueira espiritual, toda frieza espiritual, todo aquilo que não provém de ti, que venha ser queimado, e que nós possamos sair daqui sensíveis à voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia. O altar hoje nosso é a nossa vida. Somos nós somos o altar de Deus. É dentro do nosso coração e da nossa adoração a Ele que levamos ao Senhor
um sacrifício vivo e agradável a Ele. A primeira adoração que nós aprendemos é a adoração do altar que nós somos diante de Deus, buscando a face do Senhor na nossa vida particular. Então a vida do crente, ela tem que ter uma vida pautada em adoração, em obediência, em louvor e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Esse é o primeiro altar que nós aprendemos. O segundo altar é quando nós nos reunimos na presença do Senhor. É quando nós buscamos a face de Deus. E o Senhor diz na sua palavra que no meio de 2 ou 3 estarei presente. Então, para se configurar uma eclésia, uma igreja, aleluia, nós podemos estar na casa da irmã Márcia com o pastor Leanírio e começarmos a falar de Deus e falar da palavra do Senhor, e o Senhor se faz presente naquele lugar. E há, aleluia, um quebrantamento, há um choro, há uma adoração. Mas existe um lugar que se chama igreja, onde nós nos reunimos, onde nós saímos do nosso lar e viemos prestar um culto neste altar que está neste lugar, na qual nós viemos cada um, aleluia, buscar a face do Senhor, se quebrantar na presença do Senhor, aleluia, porque o Senhor, Ele se agrada dos verdadeiros adoradores, na qual iam até o templo para poder levar ao Senhor uma adoração sincera, aleluia, porque Deus se agrada destas coisas, aleluia, aleluia. Na palavra em hebraico, fogo quer dizer esh, e ele fala, aleluia, segundo os estudiosos, aleluia, que é o Senhor que desce com fogo sobre as nossas vidas, mas o dever de manter o fogo aceso é nosso. O dever de nós mantermos a nossa ligação com o Espírito Santo de Deus e sermos sensíveis à sua voz e obedecermos às suas leis e obedecermos os seus preceitos é nosso. Nós temos que ter essa intimidade com Deus, nós temos que ter essa vivência com o Senhor. Deus, Ele nos alerta, aleluia, que Ele nos derrama seu Espírito Santo, aleluia, mas é dever nosso manter essa chama viva até o dia que o Senhor nos levar para a sua glória. Isso se chama Pentecostes, isso se chama presença de Deus. Porque o verdadeiro Pentecoste é quando o Senhor derrama do seu poder, da sua presença, e nós sentimos a sua glória e temos uma comunhão com o Pai, eu e o Pai e Ele, aleluia, e Deus fala conosco, aleluia. Quando fala sobre manter aceso o fogo no altar, fala de constância espiritual, chama sobre fé e adoração. A chama viva é uma coisa constante, aleluia. Você tem fé no Senhor, você tem adoração ao Senhor, e a sua chama está viva com Deus, porque a sua vida é uma vida de adorador, e faz com que Deus se manifeste com a sua glória. É uma responsabilidade humana, porque você tem que ter uma vida de oração e de vigília. Ele fala que o fogo bom para Deus não é na sua intensidade, mas é na sua constância, na sua perseverança, aleluia. Se você está no dia bom, ou se você está no dia mau, você tem que manter o fogo no altar, porque é isso que Deus requer de nós, é nós sermos constantes. O pastor Carlos Alberto, ele foi muito preciso no que ele falou. Tem muitas pessoas que não têm mais a presença, não tem mais o fogo, porque deixou o fogo se apagar ao longo dos anos. E aí, minha pastora, eu quero dar uma atenção para nós mais uma vez. Quando nós saímos da bolha, o que é sairmos da bolha? É sairmos às vezes do que é só o que a gente fala. Vamos ver o que os outros estão falando lá fora. E a gente vê que o Espírito Santo que está aqui é o mesmo Espírito Santo que está nos Gideões missionários lá de 2026. Se você não assistiu, assista, porque lá, aleluia, é um local que se reúne homens e mulheres de Deus, que prestam adoração a Deus, mas também falam coisas importantes para a igreja brasileira.
E nós vemos que o Espírito Santo que falou na quarta-feira, que está falando hoje, é o mesmo que falou lá a respeito da busca, a respeito da presença, a respeito da porta estreita, a respeito da santidade. Deus não mudou na sua palavra, ela continua sendo a mesma. É uma constância, aleluia. E o Senhor falava isso no meu coração na madrugada. E o Senhor falava: meu servo, como pode se manter vivo o fogo dentro da igreja? E a gente fala da igreja do corpo. Ele fala sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja fala que nós somos um corpo. Romanos 12, versículo 5 diz assim: assim nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo Jesus, individualmente um no outro. Ou seja, o Senhor fala por mim, mas o mesmo Espírito testifica na vida de vocês o que Deus fala comigo, e o que Deus falou ontem, o que Deus vai falar semana que vem. Há uma unidade entre o corpo, e nós falamos a mesma linguagem, porque quem manda na igreja não é o pastor João, não é o pastor Carlos Alberto, mas é o Espírito Santo de Deus que manda. Tanto é que quando eu vir aqui, nós vemos um cantando, outro louvando, outro dando salmo, hino da harpa, e falou a mesma palavra de Pentecostes, sobre unidade, aleluia. Na unidade de Cristo, há diversidade de dons, há interdependência um com o outro, é uma comunidade de pertencimento de uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Uma nova natureza e uma estrutura pautada no amor. O amor tem que prevalecer no meio da igreja. E o amor cristão, irmão, aleluia, se difere de certos amores que nós vemos por aí. Porque quando nós vemos o Senhor falando a respeito do amor, Ele leva a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior amor se deu quando o nosso mestre venceu a batalha no Getsemane, de joelho dobrado, cheio de sangue nos poros, com Satanás olhando para ele, esperando ele negar aquele momento. Ele olhou para o céu e disse: mestre, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ali nós vemos o Jesus homem não querendo ir para a cruz. E nós temos que entender que manter o fogo aceso no altar é ir para a cruz. Não existe evangelho fácil. Não estamos aqui numa comunidade para nos reunirmos. É bom quando é aniversário, quando é uma reunião que vai ser o dia das mães, quando vai ter ali um macarrão com frango para poder as cadeiras. É muito bom a confraternização, mas queira saber que você foi chamado para manter o fogo aceso no teu altar, e para isso requer uma cruz. Porque só a cruz vai fazer com que o fogo desça do altar. Foi na cruz, aleluia, que Jesus se rendeu com o seu corpo, e o Pentecoste desceu depois de 50 dias, mas teve que passar por uma cruz. E aí nós vemos isso nesta palavra a respeito dessa situação, aleluia. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 em diante, ele fala a respeito da unidade da igreja. Vou abrir aqui rapidamente, para que os irmãos entendam a importância da unidade da igreja. Porque a nossa preocupação e a preocupação de cada líder é que você vai morar no céu, é que você possa entrar pelas portas, aleluia, porque essa é a vontade do Senhor, aleluia. Ele fala aqui no livro de Colossenses, aleluia, no capítulo 3, do versículo 8 em diante, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais um ao outro, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro
cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então não existe grupos, existe Cristo que é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranha, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ser cheio do Espírito Santo e fazer parte de uma igreja, você tem que reunir estas qualidades. Aleluia! Ser misericordioso, aleluia! Não ser mentiroso, não ser enganador, ter humildade, ser manso, ser longânimo, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque ninguém aqui é perfeito. Todo mundo tem um calo, todo mundo tem problemas, todo mundo às vezes chegou mal no trabalho, no serviço, e às vezes você fez coisas, mas a diferença do mundo para nós é que nós perdoamos uns aos outros e abençoamos uns aos outros, para nós seguirmos no amor e na graça e no conhecimento. Porque quem tem que impedir aqui é o diabo e não a igreja, porque a igreja foi chamada para amar uns aos outros como uma família. Aleluia. Mas aí o Senhor falava no meu coração que a partir do momento que a igreja entende isso, ela cai no Salmo 133, porque o Salmo 133 fala do óleo que desce sobre a barba de Arão. E o óleo, ele representa a unção, a presença, representa o poder de Deus e graça do Espírito Santo. Quando você está unido com o teu irmão, quando você está como um corpo só, existe amor, existe entendimento, um quer lavar o pé do outro, um se preocupa com o outro, um quer ajudar o outro, aleluia, não existe falsidade, não existe engano, e aí Deus desce com a sua unção sobre a barba de Arão, aleluia. E aí há milagres, a cura, a libertação, a batismo com o Espírito Santo, a salvação, aleluia. Por quê? Porque existe o entendimento da unidade da igreja, do amor em Cristo Jesus, falando a mesma linguagem, que é a linguagem do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor me levava para uma outra parte, porque sempre tem a outra parte. É a parte que o crente consegue apagar o fogo. E aí o Senhor, minha pastora Márcia, me deu em 1 Reis capítulo 13, abre lá, que confirma o que o pastor Carlos Alberto falou, e confirma também o que foi pregado ontem. E quando o Senhor me deu isso, eu temi, aleluia, porque Deus, ele falou muito forte no meu coração, meus irmãos, que nós temos que entender o cenário da igreja hoje. O cenário da igreja evangélica hoje é o cenário da igreja, aleluia, de Laodiceia. Nós temos que entender, meu irmão, aleluia, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então você, como servo de Deus, você tem que entender quem você é no mundo espiritual e o que você está vivendo no mundo espiritual, para você guerrear contra o inimigo nos lugares celestiais. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava rica, que se achava abastada, que achava que podia tudo, mas ele disse: olha, você não é rico nada, você é pobre, desgraçado, miserável e nu. E ele fala: aconselho-te que compre, aleluia, que será provado como fogo. Está lá, depois a gente lê se você quiser. Deus, ele fala que nós estamos vivendo essa época. Essa é a época da igreja morna, do crente morno, do crente que não está nem na igreja direito, e não está no mundo, está na igreja, não sabe o que é da vida. E aí o Senhor me mandava essa palavra. Por quê? Porque o mesmo Deus que falou nos Gideões está falando aqui hoje também, pela misericórdia. Porque nós temos que entender, irmãos, e batalhar contra o inimigo real chamado diabo.
e orar para que a nossa igreja tenha um avivamento importante nesses últimos dias, e para que Deus repreenda toda sorte maligna do inimigo que vem para matar, roubar e destruir as nossas vidas e a sua igreja. E um leão mata o profeta. 1 Reis capítulo 13, do versículo 11 em diante, diz assim: e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. Betel se quer dizer casa de Deus, a casa de Deus. Havia dentro da casa de Deus um profeta velho. E aí houve, aleluia, um profeta que veio falar em nome do Senhor. E disse-lhe seu pai: por que caminho foi? Espera aí, irmãos, é do versículo 1 em diante. Eu estava lendo aqui do 13. Vou voltar aqui, tá? Versículo 1: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimaram sobre ti incenso, e os ossos dos homens que se queimaram sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer assim. A primeira coisa que eu aprendo: primeiro, Deus levantou um profeta para falar contra o altar, aleluia. E o altar, ele falava que estava corrompido e que havia uma situação na qual, aleluia, os ossos daqueles sacerdotes iam virar como cinza. E essa palavra se cumpriu mais para frente em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 15 em diante. Se cumpriu, porque era uma idolatria de sacerdotes, aleluia, e eles estavam corrompidos, aleluia. E se cumpriu essa profecia. Aqui nós vemos o profeta falando sobre o altar e contra o altar. Para descer fogo do céu, primeiro, você não pode ser covarde como profeta. Você tem que falar o que Deus manda você falar. Porque o avivamento no altar só pode existir se tem profetas corajosos que falam em nome do Senhor contra o altar, para que o altar seja consertado. Porque nós não estamos aqui, irmãos, aleluia, para passar tempo, mas o nosso intuito aqui é fazer com que o altar desça fogo do céu. Aleluia. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer assim. Nós devemos tomar cuidado com as pessoas que Deus usa, porque se nós levantarmos a nossa mão, a gente pode ficar seco. Isso é muito perigoso, irmãos, aleluia. Porque a mão você levanta para bendizer, a mão você levanta para abençoar, e o sacerdote usa a mão, aleluia, para abençoar o povo. E a mão daquele sacerdote se secou, porque ele foi contra o profeta. E isso é muito sério nos dias de hoje, quando nós vemos esta palavra, aleluia.
E o altar se fedeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, afaste do Senhor teu Deus e rogue por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. O que eu aprendo aqui, que o mesmo profeta que orou contra o altar é o mesmo profeta que não tem prazer de ver o rei com a mão seca. O que ele quer ver é o rei restituído e cheio do poder de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Porém o homem de Deus disse ao rei, é o versículo 7, né? E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo e a minha casa, e confortar-te-ei e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Até aí o profeta estava indo bem. Aleluia. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos que ele estava indo bem. Ele ofereceu até um presente para ele, e bateu nos gideões, mas bateram contra aqueles profetas do Pix, contra aqueles profetas que usam o dom de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, ou para querer ganhar qualquer coisa usando os dons de Deus, sendo que Deus falou: de graça daste, de graça recebeste. Aleluia. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comereis pão e nem beberás água, e não voltarei pelo caminho para onde foste. Uma coisa que eu aprendo aqui, que comer pão e beber água fala de intimidade e sentar na tua mesa. Cuidado com quem entra na tua intimidade, porque se ele não fala a sua língua, se ele não fala a língua do Espírito Santo, cuidado com a intimidade de quem senta na tua mesa. Aleluia. Porque nós vemos que nem no caminho você pode andar com ele. Eu achei interessante 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11, diz assim: não vos associeis com aquele que se diz ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, nem ainda comeis com ele. Isso é Novo Testamento, viu, irmão? Para quem prega um Jesus de amor, o apóstolo Paulo exortou a igreja para você não andar com o amor de certos irmãos que fala maldizente, que é devasso, que é idólatra, que é beberrão. Ele fala: você não pode nem sentar na mesa para comer. Olha o pecado que você concorre com essa pessoa, a partir do momento que você vê que essa pessoa traz essas qualidades. Qualidades não, né? Enfim, esses defeitos, né? E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Agora sim, e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho para onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: abardoai-me um jumento. E abardoaram-lhe um jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e achou-se assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali: nem comerás pão, e nem beberá água, nem tornará a ir por aquele caminho pelo que foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz em volta contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. Irmão, eu quero dizer uma coisa muito importante para você a respeito do profeta velho.
O profeta velho, irmão, aleluia, representa a nossa carne, representa o nosso entendimento humano. O profeta velho representa aquilo que nós olhamos pela aparência da pessoa, por aquilo que as pessoas se apresentam, aleluia, por aquilo que falam dela, ou por aquilo que achamos que seria. Nós temos que tomar cuidado com a nossa carne, porque a nossa carne, ela é enganosa. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Um dos maiores dons que nós devemos pedir na igreja é o dom de discernimento de espírito, porque a partir do momento que Deus nos dá o discernimento, nós entendemos, aleluia, que o profeta velho não pode crescer no meio de nós, aleluia. E aí nós nos colocamos nessa palavra como uma igreja, porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Nós não estamos acusando pessoa X ou Y de ser um profeta velho. Hoje eu sou um profeta de Deus, amanhã, se eu não vigiar, eu também posso ser um profeta velho. E nós vamos ver quem é o profeta velho, aleluia, e o que ele faz. O profeta velho, aleluia, ele semeia murmuração na igreja. O profeta velho, ele murmura, ele só sabe reclamar. O profeta velho, ele coloca discórdia dentro da igreja. Ele coloca, aleluia, competição, discórdia, desentendimento. Porque é isso que o profeta velho faz para apagar o fogo do altar. O profeta velho, aleluia, ele tem partidarismo, ele tem o seu grupo, a sua panelinha, ele tem o seu povo. O profeta velho, ele não vê a igreja como uma unidade, mas ele vê a igreja com pessoas, com facções. E isso é o profeta velho. O profeta velho, ele é fanático. Ele coloca religiosidade, ele coloca coisas que a Bíblia não fala, ele se torna um fariseu, ele coloca regras de cabelo, de corte, de roupa, ele coloca situações em que ele fala: olha, eu sou Deus e você não é nada, e Jesus Cristo se dobra para mim também, então fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. Os fanáticos são perigosos, porque eles só enxergam eles. Então o profeta velho, ele murmura, ele tem discórdia, ele tem partidarismo, ele é fanático. Mas uma coisa que leva o profeta velho para o inferno é a raiz de amargura. Porque a partir do momento que o diabo consegue entrar e fazer com que eu não ame a irmã Márcia, o pastor Leoniro, o pastor Edson, a irmã Cícera, o pastor Carlos Alberto, a pastora Patrícia, a missionária Maria do Carmo, a partir do momento que o diabo conseguiu colocar uma discórdia, colocar murmuração, nasceu e brotou uma raiz de amargura, e o diabo entra e faz com que o fogo não seja acendido no altar. E é isso que o profeta velho faz. Só que o problema do profeta velho é a credencial dele de pastor, é a credencial dele de diácono, é a credencial dele do que ele é ou deixa de ser para os homens, não, mas não para Deus. É o que ele acha que ele é como crente, porque ele treinou a vida dele numa religiosidade e não mais em pautar o fogo no altar com a presença, se renovando todos os dias, se humilhando e pedindo misericórdia todos os dias. Quando nós vemos no profeta velho, aleluia, ele é perigoso, ele é ardiloso, aleluia, porque nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. O profeta velho, ele entrou na vida de Elias. Foram 450 profetas e mais outros 400 contra um profeta verdadeiro. E ele entrou, aleluia, contra Israel ali, aleluia, sendo usado para enganar, para matar, e fizeram ofertas a Baal, e não havia fogo no altar.
Esse que é o perigo. Porque às vezes, irmãos, aleluia, não é porque eu tenho um terno, que eu trago uma Bíblia, que eu tenho uma credencial do pastor, que eu sou profeta de Deus, ou falo em nome de Deus. Porque se eu coloco tudo isso achando que eu sou de Deus, aleluia, eu não estou sendo de Deus. Se eu coloco discórdia, murmuração, a inimizade, aleluia, eu não consigo, aleluia. Se eu broto raiz de amargura, eu não consigo ser um profeta de Deus dessa forma. E o profeta de Deus, ele fala o que Deus manda falar. E muitas vezes quando Deus te usa para falar, a casa é rebelde. Foi o que o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, põe de pé que eu falarei contigo, e tu has de falar na minha casa, quer ouça, quer deixa de ouvir, mas tu has de falar em meu nome. E o profeta, quando ele fala no nome do Senhor, existe um quebrantamento da ovelha, mas o bode não aceita a palavra. Porque quando nós falamos de altar, nós falamos de conserto. E quando o pastor Carlos Alberto falou aqui de Pentecoste e de presença, uma igreja avivada é uma igreja que tem que ter, irmãos, batismo com o Espírito Santo. Alguém tem que ver isso. Batismo com o Espírito Santo da igreja. Eu me lembro, ele falou isso, eu fiquei bobo, porque eu estava lá orando e preparando a pregação, e eu me lembro do pastor Israel Mariano, porque o pastor Israel Mariano foi o meu pastor durante 15 anos, irmão, e o pastor Carlos Alberto do lado ali comigo. E o pastor Israel Mariano, ele fazia assim, irmãos, ele chegava, entrava na secretaria da igreja, eu estava contando o dinheiro como diácono, e ele falava assim: João, eu estou preocupado. Eu falei: por que, pastor? Porque não tem batismo com o Espírito Santo. O culto hoje não teve batismo com o Espírito Santo, foi o que ele falou aqui agora. O culto hoje não teve um demônio se manifestando. Eu entrava na igreja, irmão, o louvor entrava na adoração, tinha gente rolando de demônio por causa da adoração que descia com fogo do céu. E nós vemos os nossos pastores daquela época preocupado com a igreja, e ele disse uma coisa que Deus tinha falado lá em casa: será que eu sou o culpado como pastor de ver que a igreja não tem o manifestar do meu espírito, derramamento de dons espirituais, batismo com fogo do Espírito Santo, aleluia, o aumento de pessoas? Eu amo comprar cadeira, mas precisa ter alma para ter as cadeiras também. Então a gente tem que evangelizar, irmão, porque as cadeiras boas vai vir. Então vamos ganhar alma para Jesus, porque eu adoro ver a igreja bonita, mas a beleza maior é a presença do fogo de Deus no arraial, aleluia. É o Micaías, 2 Crônicas 18:20 diz assim, olha só, do profeta velho: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e lhe disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse, espera aí, irmão, subir a página aqui. E ele disse, um minutinho só: eu serei um espírito de mentira na boca de todos seus profetas. O profeta velho era mentiroso. Ele se apresentou diante de Deus e falou assim: olha, eu vou ser um espírito de mentira diante dos seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerá. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Aí você vai falar: pastor João, que absurdo, que heresia, onde já se viu? Está lá em Romanos, irmão. Porque não se importaram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou para suas próprias concupiscências. Não quer andar no estreito, não quer andar em santidade, não quer entender o que é uma igreja, que não é um clube social, mas é um lugar de batismo com o Espírito Santo, é um lugar de expulsar demônio, é um lugar de batalha pelas almas. Então Deus permite o espírito da mentira reinar, o espírito do engano.
que é o que vive na igreja morna de Laodiceia. Eu estou falando da igreja evangélica brasileira, pelo amor de Deus. Eu estou falando do Jardim Santa Rita, e depois não vai falar que é o Jardim Santa Rita. A gente está falando do quadro da igreja evangélica brasileira, entenda. Aleluia. Então, quando nós olhamos isso, irmão, nós vemos que o inimigo tem entrado e usado a própria palavra para poder matar os crentes dentro da igreja, pastora. Porque o pastor Jonathan, lá dos Gideões, ele falou uma coisa tremenda. Ele falou: sabe o que acontece? O diabo não está vindo mais com o tridente, o diabo não está vindo mais com uma capa e tô escudão. Judas, ele veio manso, porque o interesse dele era um Jesus político. E quando ele entrou na igreja, aleluia, ele entrou para matar, roubar e destruir, mas de uma forma sutil nesses últimos dias da igreja. Porque o Senhor fala na sua palavra, aleluia, de Mateus 24, do falso profeta. Em Apocalipse 12 fala que o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque tem pouco tempo. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo. E nisso que nós temos que nos apegar no Senhor, para repreender o mal sobre a igreja, e Deus fazendo uma obra na igreja, aleluia, porque essa é a função do Senhor, aleluia, sobre a nossa vida: curar, salvar, libertar, aleluia, porque Ele é fiel, aleluia. Quando nós vemos isso, aleluia, nós vemos a super graça. Foi o que o pastor Jonathan disse: não é mais graça, Renato, é a super graça. Porque a super graça não confronta você com o pecado. Então eu tenho que arrancar o livro de Apocalipse das 7 igrejas, na qual o Senhor se apresentou ao anjo da igreja, o anjo da igreja, o anjo da igreja: se você não se consertar, eu vou tirar a sua coroa. João falou de uma forma mansa, mas numa das cartas, que foi a última, ele pegou pesado e falou assim: vocês são pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. E eu vi hoje de manhã um pastor assembleano falou assim: a igreja evangélica está tão maquiada, está tão, aleluia, elitizada, que não existe mais, aleluia, a palavra para pregar em relação à conversão, à santidade, a temor de Deus. E a supergraça faz isso. Se tornou um encontro de pessoas, se tornou um lugar para que nós possamos ver a roupa um do outro e como você está. E o pastor Carlos Alberto, que é a cabeça branca, foi sábio quando ele disse: eu estou em pecado por acaso, porque eu gostaria de ver a igreja pegando fogo, eu gostaria de ver dons espirituais, eu queria ver batismo com o Espírito Santo, eu quero ver demônios caindo e se manifestando, eu quero ver famílias sendo libertas, porque essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja, aleluia. Perdeu a visão espiritual, não tem mais sensibilidade espiritual de ouvir a Deus. Só prevalece, aleluia, a sua credencial, o seu tempo de crente, a sua experiência na sua vida religiosa, porque se tornou uma religiosidade. E aqui nós vemos na continuação, e diz assim: então disse aos seus filhos: abardoai-me um jumento, e abardoaram-lhe, e o jumento o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: sou eu. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, e ali nem comerás pão, nem beberás água, nem entrarei pelo caminho pelo que foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo, olha só, um anjo, aleluia, falou pela palavra do Senhor, dizendo: vais voltar contigo à tua casa para comer pão e beber água. Porém mentiu-lhe, e voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, igreja do Senhor, peça para Deus o dom de discernimento espiritual. Em nome de Jesus Cristo Nazareno,
aquilo que você fechou a porta do teu quarto, que Deus falou com você, fique fechado com o que Deus falou com você no oculto no seu quarto. Não deixe o profeta velho falar no teu ouvido, aleluia. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te disse era: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Pastor, eu temi ontem, pastor Carlos Alberto, porque aquela irmãzinha de coque que veio aqui, a profeta, ela disse assim: nós temos que tomar cuidado com o veneno que envenena a cabeça dos pastores. E ela falou de uma forma muito clara, porque existem situações em que o pastor tem que ter um jogo de cintura que só o sangue do cordeiro. Eu tenho a plena convicção que eu acho que eu não nasci para ser pastor, eu só nasci para ser profeta. Porque eu vejo o pastor Edson, eu vejo o pastor Carlos Alberto, o pastor Leoniro. Irmão, eles têm um jogo de cintura que eu acho que eu não teria. E nós vemos, irmãos, aleluia, a dificuldade, porque nós temos que tomar cuidado com o veneno, porque o veneno ele apaga o fogo do Espírito Santo. Mas o Senhor está aqui nesta noite para nós entendermos que o profeta velho tem que cair por terra, que tudo que entra com murmuração, com disse-que-disse, com falta de entendimento, aleluia, não vem de Deus, aleluia, mas vem do diabo, aleluia, porque Deus ele fala na sua palavra, aleluia. Foi-se pois um leão e o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram no caminho e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: abardoai-me um jumento, e eles o abardoaram. Então foi isso que eu fiquei mais pasmo, irmãos. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo e nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs em cima do jumento e tomou a levar, e assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. Sabe o que me deixa triste? Porque tem muita gente que está dentro da igreja, que realmente acha que Deus é com ele, irmão, e te dá conselho que não é de Deus, e te mata espiritualmente, e acaba com a tua vida espiritualmente, e depois que você está morto, jogado na sarjeta, ele vai chorar por você, porque ele acha que o conselho que ele deu para você foi bom, mas não foi. Pessoas que estão dentro da igreja e são profetas velhos, porque eles se tornaram religiosos e não tem mais a chama acesa do fogo do Espírito Santo, não falam mais a verdade contra o altar, não falam mais o que Deus manda falar, porque Deus chegou para Saul e falou: Saul, vai lá e faz isso. Ele poupou o rei, irmão, ele poupou o melhor da gordura. Afinal de contas, Senhor, eu quero te dar um bom sacrifício. Está aqui o rei, olha o rei aqui. Olha aqui o rei que eu entreguei na tua mão. Olha, ele vai fazer uma aliança com a gente. Ele falou que não vai fazer mais nada de errado, tá? Aqui ó, os animais gordos aqui. Mas aí o Senhor falou assim: era para ter matado todos. E o Senhor rejeitou Saul como rei. A pior coisa que tem, irmãos, é quando o Senhor rejeita um reinado, porque desobedeceu à voz do Senhor,
Porque presença de Deus, ela só vem quando você fala a verdade. Presença de Deus, ele só vem quando você é sal da terra e luz do mundo. Presença de Deus só vem, aleluia, quando você está fechado com ele e não com Naamã, como foi falado. Presença de Deus só vem, pastor, aleluia, quando Deus sabe quem você é no meio dos corruptos, e que você vai fazer o que Deus manda você fazer, porque Ele é fiel, aleluia. Para mim terminar, aleluia, o Senhor falava no meu coração dos crentes carnais. Está lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 em diante. Mas Romanos 16, eu vou abrir lá em Romanos capítulo 16, para você entender o que é um crente carnal, o que é um profeta velho, aleluia. Romanos capítulo 16, do versículo 17 em diante, diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste, e desviai-vos dele. Você aprendeu a palavra como ela é, você aprendeu o que é ser Pentecostes, o que é uma igreja pentecostal da Bíblia. Então, se você aprendeu isso, você tem que entender, aleluia, que a igreja não é um lugar só de encontro de irmãos, mas é um lugar para libertação, para cura, para salvação. É um lugar em que a verdade tem que ser pregada, custa o que custar, doa ao que doer. Teve um pastor, na hora quando eu me converti, já estou acabando a mensagem, irmãos, esse pastor, o orgulho dele subiu lá no teto, tinha mais de 1000 membros, Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico, era uma igreja abençoada em São Bernardo do Campo, tinha vários departamentos, até um dia que Deus permitiu que esse espírito de mentira entrasse na igreja, porque o orgulho dele foi tão grande, pastor, e a soberba dele foi tão grande, porque o verdadeiro rei, ele sabe se humilhar e reconhecer o que ele precisa acertar para melhorar, porque isso é a função de um rei, aleluia. Só que ele falou: Jesus apareceu no meu quarto, e Jesus falou para mim pegar e tirar o Velho Testamento, porque o Jeová do Velho Testamento, ele era muito ruim, ele matava as pessoas, ele colocava as pessoas em situações difíceis. Vamos ficar só com a graça, vamos ficar só com o Novo Testamento. A partir de hoje, eu, pastor, presidente da igreja, eu faço com que o Velho Testamento não exista mais. De 1000 membros, ficaram 300 na igreja, e esses 300 ficaram com ele, que concordaram com essa doutrina. Os outros 700 se tornou a comunidade da graça de São Bernardo do Campo, que são 700 que foram expulsos por causa da heresia. E aí o Senhor gritou no meu coração em Atos 5 de 1 a 10, porque Atos 5 de 1 a 10 fala da verdadeira igreja, e o Senhor falava no meu coração como profeta: fala para a minha igreja que eu vou agir, que eu estou agindo no meio do meu povo, e que eu quero um avivamento, mas para isso tem que ter um quebrantamento. Para isso o velho homem tem que morrer, o velho profeta tem que morrer, temos que voltar para a palavra. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira e sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, e não mentiste aos homens, mas a Deus. Sabe que é o perigo na igreja de hoje? É que a supergraça não mata, que a supergraça, aleluia, é uma supergraça, não tem problema nenhum. Mas se você sabe o que você pode fazer pelo teu pastor, pela tua igreja, pelo teu irmão que está ao teu lado, e você não faz, você está sendo um Ananias e Safira, e você está